E aí, pessoal, o objetivo dessas duas videoaulas que estou postando agora é que a gente aprenda a calcular comprimento de uma circunferência e na segunda videoaula a gente aprenda a calcular área de um círculo e também que a gente aprenda no final a diferenciar comprimento de circunferência de área de um círculo, ok? Comprimento da circunferência é como se você pegasse aqui, ó, a circunferência e abrisse ela, certo? Essa linha que está ao redor do círculo, você abre ela e estica, certo? Então, a circunferência, acredite se quiser, é essa linhazinha aqui, ó, certo? Quando ela está nesse formato arredondado aqui, essa linha, a gente chama ela de circunferência. Porém, ela é apenas uma linhazinha que você pode esticar, certo? Então, a gente pode calcular o comprimento de uma circunferência. E a gente já viu lá atrás em uma aula presencial que a gente pode calcular o comprimento da circunferência fazendo assim, ó, multiplicando π vezes o diâmetro, certo? E o que é o diâmetro? O diâmetro é essa linha que divide ao meio, o círculo, certo? Divide em duas partes iguais o círculo. Então, o diâmetro é esse segmento de reta aqui, ó, que passa bem no meio do círculo. Isso aqui é o diâmetro, certo? Só que a gente viu também que o diâmetro ele é 2 vezes o raio. Então, se você pegar aqui, ó, a metade do diâmetro, você tem o raio, certo? Pegou a metade do diâmetro, você tem o raio, a medida do raio da circunferência, certo? Então, observando aqui, eu posso trocar esse D por R mais R. Ou seja, esse D eu posso trocar por 2R, certo? Então, esse Dzinho aqui, ó, eu posso trocar por 2 vezes o raio, certo? Para não ficar assim estranho com esse número no meio aqui, eu vou colocar o número primeiro, eu vou deixar o π no meio e o r no final. Vai ficar assim: o comprimento da circunferência é igual a 2πr, certo? Então, resumidamente, a gente tem isso daqui, ó. O comprimento da circunferência é igual a 2π vezes r. Certo? Então, guarde essa formulazinha para a gente ver como é que a gente usa, certo? Essa fórmula. Para que a gente usa, certo? Comprimento da circunferência é 2π vezes r. Vamos a um exemplo. Qual o comprimento de uma circunferência de raio 7 centímetros? O que você vai fazer aí? Você pode desenhar essa circunferência, por exemplo, para você ter uma ideia do que você está calculando, certo? Eu vou colocar aqui só para ilustrar. Você pode fazer direto sem o desenho também, mas eu prefiro com o desenho para explicação, certo? Então, desenhei aí uma circunferência de raio 7 centímetros. Ele diz que o raio é 7 centímetros, por isso que eu coloquei aqui 7 centímetros. Como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? De acordo com o que eu acabei de dizer, né? Comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Então, a formulazinha que a gente usa é essa daqui. Então, C é igual a... O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes... O π, a gente vai trocar aqui por 3,14, que é uma aproximação do valor de π, né? A gente troca por 3,14 e o raio eu vou trocar aqui por
7. Então vai ficar comprimento da circunferência é igual a 2 vezes 3,14 vezes 7. Para simplificar o cálculo aqui, eu vou multiplicar os números que estão inteiros aqui, o 2 e o 7. 2 vezes 7 dá 14. 14 vezes 3,14. Vou fazer separadamente a multiplicação. Fica 14 vezes 3,14. Ok? 4 vezes 4 dá 16, vai o 1. 4 vezes 1 dá 4, com 1, 5. 4 vezes 3 dá 12. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Somando aí fica 6 com 0, 6. 5 com 4, 9. 2 com 1, 3. 1 com 3, 4. A gente tem aqui duas casas decimais, então a gente tem que contar essas duas casas decimais no resultado também, certo? Duas casas decimais e coloca a vírgula, certo? Então fica 43,96. O resultado dessa multiplicação é 43,96. Então o comprimento da circunferência é 43,96. E a unidade de medida que a gente coloca? Olha, como a gente está medindo o comprimento de uma circunferência, se a gente está medindo o comprimento, então a unidade de medida é a própria unidade de medida que está aqui no raio, ó, que é o centímetro, certo? Não coloco o ao quadrado, porque quando a gente coloca o ao quadrado, a gente está dizendo que é uma medida diária. E aqui a gente não está fazendo medida diária, a gente está medindo o comprimento dessa circunferência. O comprimento dessa linhazinha, se a gente pegar essa linha, abrir aqui, ó, a circunferência e esticar ela, certo? Colocar ela assim, esticada. Esse comprimento dessa circunferência mede 43,96 centímetros, ok? Vamos para outro exemplo. Segundo exemplo. Qual a medida do perímetro de uma praça que tem o formato abaixo? Aí você olha assim e diz, perímetro? Como assim perímetro? E o perímetro não é a soma dos lados? Mas a circunferência não tem lados. E aí? Olha, o perímetro, na verdade, é o que está ao redor de uma figura, certo? Então, se ele quer saber o perímetro dessa praça aqui, ele quer saber exatamente o comprimento da circunferência, certo? Então, coloque isso aí, guarde isso aí, essa informação importantíssima, certo? Se ele quer saber o perímetro de uma figura que tem formato de um círculo, então ele quer saber a medida da circunferência, certo? O perímetro é o que está ao redor, certo? O que está ao redor, o que circula. Ou seja, é o mesmo que pegar essa circunferência aqui, ó, abrir ela e fazer ela a medida dela, certo? Ou você pegar uma trena normalmente e medir ao redor dela, certo? Então eu quero saber a medida dessa linhazinha ao redor. Ou seja, a fórmula que a gente vai usar vai ser a mesma. O comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Aí você olha para o desenho e vê que na verdade aqui não está dando o raio, certo? Isso daqui não é o raio. Por quê? Porque ele está fazendo essa medida completa aqui, ó, dessa linha que está dividindo ao meio a praça em duas partes iguais, né? Então, essa linha que ele mediu aqui deu 18 metros, na verdade isso aqui é o diâmetro, né? Se o diâmetro é 18 metros, então o raio
a medida do raio, que é a metade, né? Ó, a metade vai ser 9 metros. Então, é 9 metros aqui, né? Ó, e 9 metros desse outro lado, certo? Cada lado, aqui, cada medidazinha aqui, ó, é 9 metros, para poder dar 18 no total, certo? Então, o raio, na verdade, é 9. Então, aqui, ó, vai ficar C, o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π. Quem é o π? É 3,14. Vezes o raio. Quem é o raio? 9. Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes 9, 18. Fica 18 vezes 3,14. Então, C é igual a 18 vezes 3,14. Vamos fazer essa conta. 8 vezes 4, 4 vezes 8, que é mais fácil, né? 8 mais 8, 16, 16 mais 16, 32. Coloco 2, vai o 3. 8 vezes 1 dá 8, mais 3 dá 11, né? Coloco 1, vai o 1. 8 vezes 3 dá 24, 24. Mais 1, 25. Então, baixo 25. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Somando agora, a gente obtém 2 com 0 dá 2. 1 com 4 dá 5. 5 com 1 dá 6. 2 com 3 dá 5. Observe que a gente tem duas casas decimais aqui em cima. Ó. 1, 2. Então, a gente conta essas duas casas decimais no resultado também. 1, 2. Então, o resultado aí é 56,52 metros. 56,52 metros. Ou seja, se a gente pegasse uma trena, olha só, se a gente pegasse uma trena, colocasse aqui e fizesse essa medida ao redor da pracinha, se a gente medisse o comprimento dessa circunferência, ou seja, medisse o perímetro da pracinha, a gente encontraria 56,52 metros, certo? Vamos entender agora o que é área de um círculo, certo? Eu falei no início que ia diferenciar comprimento da circunferência de área de um círculo, certo? Então, a gente já sabe aqui o que significa o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência é você partir essa circunferência aqui, esticar, e essa linhazinha aqui, ó, quando você medir, você tem o comprimento da circunferência, certo? E a gente usa essa formulazinha para calcular o comprimento de uma circunferência. Agora a gente vai ver como é que calcula a área de um círculo, certo?